Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Rubens aqui com vocês para mais uma live, né? Como todos sabem, aí eu sempre estou fazendo minha live toda terça e quinta, mas ontem eu até deixei nos stories lá, não foi possível fazer, né? O meu segundo filho resolveu, né? Não sei quem que ele puxou em ansiedade, que ele resolveu vir um pouquinho antes da hora e foi aquela coisa, né, que sempre é assim, né, de madrugada, não tá nada preparado e foi uma correria danada. Eu até tentei ver um jeito de fazer ontem, mas impossível ter feito ontem, não tinha jeito mesmo. Mas assim, eu preciso honrar com meus compromissos. Eu coloquei um compromisso aqui de toda terça e quinta-feira tá trazendo conteúdo para vocês, né, em forma de live e assuntos diversos. Então, eu resolvi fazer hoje aqui, o horário que me sobrou, tem um monte de coisa para fazer ainda, né, para voltar lá para a maternidade, mas vamos fazer aqui para atender e eu manter meu calendário aqui, né? Então vamos lá. Hoje o tema até que eu tinha postado lá, o tema da live hoje é aquela frase que todo mundo diz, né? Todo mundo conhece, que reforma nunca tem fim, né? E assim, por essa frase você já você consegue já imaginar que isso, assim, eu não sei se eu posso dizer que é uma falácia, mas é um termo que chega a ser pejorativo, porque esse termo ele já começa a construir uma falsa crença na sua cabeça de que reforma não tem fim, ela vai te trazer um monte de problemas. E não existe isso. Reforma ela tem fim, ela só não vai ter fim se acontecer alguma coisa muito drástica mesmo, de acabar o dinheiro, sei lá, algum imprevisto na vida de quem está reformando e acontecer de não terminar mesmo a obra. Então, assim, isso é uma frase que ela te traz muito mais coisas negativas, que vai ficar te travando, principalmente para você que quer fazer a reforma da sua casa, quer fazer a reforma sozinha, do que necessariamente é uma verdade, né? Então, existem várias variantes, né? Ficou estranho isso aí, né? Mas existem várias coisas que podem acontecer que leva a atrasar a sua obra, demandar mais tempo. E isso traz estresse, traz muitas vezes maiores investimentos porque aconteceu alguma coisa ou outra, e isso vai te trazendo essa impressão, essa falsa impressão de que a reforma nunca tem fim, que nunca acaba e todo mundo fala a mesma coisa. Então, eu vou te citar aqui quais são as causas que podem te levar a pensar que uma reforma nunca tem fim. Pode ser por chuva ou mau tempo, principalmente para quem for começar a fazer a sua reforma, for mexer com alguma coisa que envolva a parte externa. Então, a chuva e o mau tempo já começa que tem muita mão de obra, que a hora que o tempo fecha ele já nem sai de casa. E aí seu pedreiro, sua mão de obra já não vai, aí há um dia que atrasa. Então, é material que às vezes não consegue ser entregue por conta que atrasa tudo, quando fica aqueles períodos de chuva longo. Então, isso pode acarretar um atraso na obra e te trazer essa sensação de que as coisas estão demorando demais. Problemas com materiais, como eu falei, por conta de mau tempo, ele pode atrasar a entrega. O fornecedor tinha um prazo lá especificado de que a indústria iria entregar para ele tal material e não entregou, ou então surgiu algum imprevisto, o material não é entregue. Muitas vezes acontece de materiais serem entregues errados, tem que devolver, isso demanda um tempo, esse protocolo de você ter que devolver o material, a pessoa for buscar. Por isso que é importante também, uma dica que eu já coloco aqui, isso já no andamento da obra, se você não tiver condições de estar lá, né, na hora que você combinou do seu fornecedor entregar o material, você tem uma pessoa altamente responsável que vai conferir esse material, né, você vai deixar especificado para ele o que você comprou, então ele vai ver o que você comprou, ver a quantidade, ver se está entregue tudo certinho, para que não ocorra esse problema de ter entrega de material errado. Isso é um dos motivos também que pode trazer atraso na obra, né? Problemas com a mão de obra, como eu falei, tem mão de obra que fechou o tempo, então uma coisa meio que vai levando a outra, você tá vendo? Mão de obra que fechou o tempo, ele não vai trabalhar. Segunda-feira parece que é domingo em obra, porque segunda-feira, hoje em dia mudou muito isso, mas um tempo atrás, segunda-feira era de lei faltar 20, 30% da pessoal de obra, né? Porque a gente sabe como é que é esse pessoal, então
eles muitas vezes antigamente segunda-feira não ia, e mão de obra aqui não vai, atrasa, eles pegam serviços e fica protelando o seu, isso pode trazer atraso de obra. Por isso é legal de você ter um contrato bem fechadinho, com horário de entrada, horário de saída da sua casa, prazos de entrega, colocar uma margem de tempo. Se ele te falar que foi um mês que ele falou que terminava aquilo ali, você fala, então vamos colocar aí 45 dias, você dá uma gordurinha de tempo ali para que vocês possam se organizar caso ocorra algum imprevisto, né? Imprevistos na casa, eu já falei muito disso em vídeos aqui. Reforma, ela é muito suscetível a aparecer imprevistos, né? Estoura um cano, você ia tirar um piso só para trocar o piso, e você viu que de repente ia ter que trocar a base também porque estava muito danificada, ou o piso que você comprou não vai ficar legal naquela base, a base era muito irregular, onde você vai assentar o piso. Então existem vários imprevistos na obra que pode acontecer, que vai trazer atraso, né? E vai ficando, se você não tiver um bom planejamento, uma boa consciência de que isso vai acontecer, que isso possa acontecer, e que você tenha um prazo pré-estipulado para que, caso ocorra esses imprevistos, você ter uma reserva de tempo ali para que você não fique angustiada, ansiosa com aquilo tudo que está acontecendo. Então você vai conseguir equilibrar bem isso aí. Outro erro que eu falei, que eu acredito que possa acontecer quando a pessoa fala não acaba, a obra não tem fim, é a falta de recurso. Você fez o seu planejamento, idealizou a sua reforma, colocou tudo que você ia reformar ali, e no andar da carruagem ou foi alterando algumas coisas, você foi acrescentando uma coisa ali, outra coisa aqui, ou então você trocou um piso que você tinha feito orçamento inicialmente, você escolheu um mais caro. Essas coisas vão juntando, a gente pensa que é pouco assim, é bobagem, mas a hora que você vai somando, chega numa etapa lá da obra que seu dinheiro começa a ficar escasso, e aí você não consegue terminar. Isso vai te trazendo uma série de problemas. Então isso pode, além de atrasar a sua obra e trazer essa coisa de que a obra não tem fim, ela pode de fato paralisar a sua obra, porque se você não tiver recursos, você não tem o que fazer. A parte financeira foi afetada muito drasticamente, a sua obra às vezes tem que parar mesmo. Uma coisa que também atrasa, e você tem que, quando você idealiza a sua reforma e faz o planejamento, quando você vai mexer com móveis planejados, você tem que ter em mente que isso é a primeira coisa que você precisa fechar. Porque no mínimo, depende de cada caso, às vezes é só um armário de cozinha, às vezes é só um armário do banheiro que você vai reformar, mas no mínimo um marceneiro ou alguma loja de móveis planejados, eles pedem no mínimo 30 dias, né? Que é o que demanda para cortes, produção, toda aquela coisa, até entrega, instalação. Então, o móvel planejado, a marcenaria, se você for mexer na sua reforma, você já tem que ter esse ponto muito bem claro, para que é uma das coisas que você tem que fechar primeiro na sua reforma, deixar já negociado mesmo antes de demolição, isso tudo. Já fecha, porque os primeiros passos que o marceneiro pode dar, ou a loja ele pode dar, ele já vai dar, e a hora que tiver no jeito para ele poder medir no local e fazer o seu móvel planejado, ele já pode fazer e começar a finalizar a sua obra, porque muitas vezes você termina a obra, ou então está do meio para o fim ali, chama um marceneiro. Aí, dependendo do que você for fazer, depende se a cozinha for muito grande, é um móvel integrado, vai fazer móveis de sala, isso vai demandar às vezes 60, 90 dias. E você vai ficar lá com a sua casa tudo adaptado, tudo com gambiarra lá, utensílios fora do lugar, e aquilo ali te traz um estresse muito, muito grande, assim, e que é da onde que eu falo que sai essa falsa crença de que obra não tem fim, né? Porque, para mim, o que acontece, na verdade, é uma obra que não tem planejamento, uma obra que não tem uma ideia pré-concebida e bem esclarecida do que você vai fazer, o que vai te trazendo essa frase aí de que obra não tem fim. E o menos óbvio de tudo que eu falei aqui, que para mim, na minha opinião, que é o que mais vai influenciar, que vocês vão observar que eu falei em todos os pontos aqui desses, que eu deixei mais pontuais aqui para poder explicar quando que aparece que a obra não tem fim, que é a ansiedade. Porque
a ansiedade que na verdade vai provocar essa sensação de que a obra não tem fim. Ela vai ser o vilão da sua reforma. Porque eu digo isso porque eu imagino porque eu passei por isso na minha obra aqui. Você pensa que vai reformar sozinha, que vai ser tudo tranquilo, mas assim, é nesse ponto. Não adianta você falar, não adianta eu falar aqui que só você fazer um bom planejamento que vai tudo correr bem, isso não vai acontecer, a sua reforma vai correr tudo tranquilo, porque é uma questão, a ansiedade é uma questão que vai além do planejamento, vai além de grana, vai além das pessoas que estão te fornecendo material, é uma relação de você com a sua mente, de mindset mesmo que a gente fala. Você tem que estar preparada, né, ou preparado. Vai fazer sua reforma sozinho, você tem que ter esses pontos aqui, poucos pontos que eu coloquei, que isso pode ocorrer. E você vai estar preparado, porque a ansiedade, ela pode, no meio desses acontecimentos, provocar coisas que vai fazer de fato a sua obra atrasar muito, porque você está mexendo com uma etapa da mão de obra lá, né? Fazendo, sei lá, troca de piso. Ele faltou, você na ansiedade vai lá e chama um eletricista para fazer tal coisa. Aí o eletricista chega naquele dia, começa, não termina, o eletricista, aí o pedreiro que estava para fazer o piso um dia anterior chega, o eletricista já não pode trabalhar, começa a ter conflitos no meio da obra ali, às vezes o espaço é pequeno, então tudo isso pode decorrer de problemas futuros e a sua obra de fato começar a atrasar. Então a ansiedade ele vai ser o vilão da sua reforma. E você que vai reformar sozinha, você tem que estar preparada, com a sua mente bem limpa, clara, esclarecida das coisas que você vai fazer, para que você não tenha problema lá na frente. Eu falei desse conflito de mão de obra quando você vai mexer. Você tem que ter certas estratégias para que isso não ocorra, principalmente se você for mexendo em banheiro, cozinha. Banheiro e cozinha eu acho que é o que mais pega, porque são ambientes essenciais dentro da casa, são ambientes que você precisa tomar banho para sair para trabalhar, você precisa tomar um café da manhã no mínimo para ir trabalhar, você vai voltar de casa, você tem que tomar banho, se você volta à noite, se você vai fazer algum preparo. Então, a questão da organização, que eu já falei em outros vídeos também, é essencial nesse ponto. Porque como são ambientes altamente funcionais, essenciais dentro do seu dia a dia, na sua casa, você tem que preparar tudo antes. Porque imagina você falar, não, eu vou mexer pouca coisa na minha cozinha, vai durar uma semana só, e eu vou me virar na rua, eu vou comer na rua e tal. Só que, como eu falei, se você preparar sua mente, você fala, ele falou para mim que é uma semana, só que isso pode decorrer de mais tempo, você vai estar preparada que se caso ocorra de demorar um pouquinho mais, de esticar esse prazo de reforma, você vai saber como se organizar. Sei lá, eu vou falar com o meu vizinho aqui para eu poder tomar um banho pelo menos à noite antes de dormir, para eu me organizar, ou eu vou falar com algum amigo que mora perto, que mora próximo, ou no meu trabalho eu posso tomar um banho lá, chego mais cedo. Então você vai ter que organizar a sua vida, organizar o seu dia para poder fazer essas tarefas que é essencial na sua vida e que é essencial dentro de casa, que a gente às vezes vai no decorrer ali fazendo as coisas e se esquece disso. Ou então fica achando que, né, a gente fica subestimando que não possa ocorrer, e pode ocorrer atraso. É quase meio que, eu sempre falo assim, que o imprevisto na reforma não pode ser, tinha que ser uma outra, não existe essa palavra, né? Ela na verdade, ela é meio que previsto que vai ocorrer alguns probleminhas pontuais, que a sua obra vai demandar um pouquinho de mais de tempo, né? E a verdade é que calcular o tempo de reforma, de uma reforma assim, não é uma tarefa fácil. Como eu falei, você vai estimar um tempo, vai conversar com as pessoas que precisa e tudo, e você vai esticar esse tempo um pouco mais, né? Porque tudo... Primeiro que não tem como pegar e falar para vocês aqui que existem prazos de reforma, porque cada reforma vai contemplar uma coisa, né? Tem reformas que são mais complexas, que vai envolver de repente reforma da casa toda, reforma de trocar piso da casa toda, eu vou mexer em banheiro, vou mexer em cozinha, eu quero trocar o meu telhado. Então, e tem reformas que é só um lavabo, não, eu só quero dar um tapa aqui, dar uma renovada no meu lavabo, ou então eu só quero pegar e reformar a minha área gourmet, só ali, lá fora, externo. Então, são
são tipos de reforma muito diferentes. Uma reforma que vai demandar você mexer em estrutura elétrica, hidráulica, pode acontecer um monte de coisa. De repente você vai mexer na sua elétrica, você vai só acrescentar mais pontos, mas a pessoa que for mexer lá vai ver que a sua elétrica, o seu quadro não suporta, e você vai ter que vai ter, além do investimento maior, vai ter um investimento de tempo maior, vai demandar mais tempo para você poder fazer a troca da fiação toda da casa. Então, tem uma série de coisas que pode ocorrer que vai demandar mais tempo. Então, não tem uma fórmula para falar assim, tanto, uma reforma normalmente, eu já vi muito assim, já li em artigos e tal, uma reforma de 80 metros quadrados é de 1 a 2 meses. Isso aí para mim é bobagem ficar tentando fazer assim, né? E como que você pode superar esse obstáculo que eu falei que o maior vilão é a ansiedade, que está dentro da gente, que vai provocar? Como eu falei, não adianta pegar e ficar falando aqui que é só você ter um bom planejamento, uma boa organização e fazer um cronograma que seu problema está resolvido. Porque você pode fazer tudo isso, você fazer o planejamento tudo certinho, você se organizar e você fazer um bom cronograma e travar do mesmo jeito. Porque você está com tudo em mãos, está com a sua obra na mão ali, tudo certinho, planejado, organizado, cronograma perfeito. Só que se um pintor fala para você assim, eu não... Você estava prevendo que ele daqui 3 semanas, dependendo da sua reforma que você fez, daqui 3 semanas você vai entrar aqui. Ele falou o quê? Uma semana antes ele te liga, eu vou poder entrar daqui 20 dias na sua obra. Aí vai acontecer aquilo que eu te falei, aquilo que eu estou falando. A sua ansiedade vai aumentar, você vai começar a ter um monte de pensamentos ruins, perdão, a ansiedade vai aumentando e você pode perder a mão, né, da sua reforma, e isso vai atrapalhar demais. Então, eu mesmo, posso te citar de exemplo, eu passei por isso. Eu posso, melhor do que ninguém, te mostrar, eu sei também exatamente o que envolve uma reforma, e mesmo na minha reforma, eu passei por isso, porque, eu já falei, quando eu fui mexer, eu resolvi, antes de começar, então eu tive a oportunidade de replanejar, né? Então, mas antes de começar, eu resolvi fazer coisas que não estavam inicialmente previstas. E eu não parei para pegar, eu sabia, eu tinha uma vaga ideia de que isso ia demorar mais tempo, só que eu não peguei, planejei e estipulei um tempo. E foi demorando muito tempo, muito. Foi no meio daquela pandemia, demorou demais, atrasou parte de granito, tinha muita coisa de granito na minha casa, soleiras, bancadas, peitoril, atrasou tudo. A mão de obra que eu queria, que eu não queria colocar qualquer um, que eu sempre falo, quando você vai fechar com sua mão de obra, você tem que ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que você tem um vínculo legal ali, né? Por mais que eu não conheço ninguém, mas durante as conversas você vai estabelecer isso. Então eu queria uma mão de obra. E ele falou justamente esse exemplo que eu dei da pintura aqui. Ele falou, Rubens, eu não vou poder começar a mexer no seu piso tal dia, eu vou poder daqui, acho que se eu não me engano foi até um mês depois. E eu tive que esperar, porque eu queria ele, eu conheço a mão de obra e tal, e eu esperei. Só que assim, a ansiedade que provoca na gente, isso é horrível, porque chega uma hora que você cansa daquela bagunça, tem coisas que vão vindo, teve entre esse tempo aí do piso e das esquadrias e tal, teve coisas que eu resolvi fazer também, porque como fica aquele troço tudo parado, eu falei, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, você começa a gastar mais. Então, tem uma série de coisas que vai acontecendo, que aquilo ali vai trazendo uma dor violenta em você. Você tem que ficar segurando a onda, por exemplo, eu tinha que ficar segurando a onda, mesmo eu estando ansioso, nervoso com a situação, eu precisava transparecer que eu não estava. Eu tinha que falar com um colega meu, falar, eu devia ter contratado um arquiteto para fazer isso aqui, porque, é muito complicado. Então eu tinha que passar para a esposa que estava tudo dentro dos conformes, né? Mesmo sabendo que o prazo já tinha estourado, fazer era a hora, para não ficar gerando problemas dentro de casa, estresse desnecessário. Então, a ansiedade, ela é o vilão, né? Aí você pode perguntar, eu tô falando tudo isso aqui e tal, aí você fala assim, mesmo eu não consigo me dedicar efetivamente numa obra para que não atrase, né?
Se você não tem tempo para se dedicar, porque eu acho que assim, o que eu falei, o que mais vai pegar é a parte da ansiedade. Você pode demandar alguém, como contratar de repente, não se for uma reforma grande onde vai ter vários tipos de serviço. Você contrata um empreiteiro, um construtor único que vai cuidar dessas pessoas e você vai ter um contato diretamente só com ele. Isso vai te ajudar muito na hora de acompanhar e saber se as coisas estão indo no prazo, que ele vai te dando feedback e você vai organizando junto com ele. Então é fácil de resolver isso aí, né? Não precisa se preocupar. Agora, se você quer se dedicar à sua reforma e fazer tudo, você vai ter que ter um tempo para acompanhar. Porque a obra acontece assim, de faltar um material no meio do dia, você tem que correr atrás para que não atrase. Então, existem várias coisas. Então, tempo, ou se você não tem, você vai ter que fazer um laço de companheirismo com a pessoa que você contratou, que vai ficar responsável por aquilo, ou você vai se dedicar de fato, né? E esse negócio de reforma não tem fim. As pessoas falam muito isso. A reforma tem fim. Se não acabar o seu dinheiro, se não acontecer algum evento esporádico que você não imaginava, sua reforma vai ter fim, porra. Não tem como não ter fim, vai ter que ter fim. Então é uma questão de controle emocional mesmo, de ansiedade, de você segurar a onda, saber que aquilo ali vai ficar pronto, mas depende. Em reforma é um ciclo, né? Ela vai começar e vai terminar. Você está mexendo numa coisa que já é existente, então você tem que ter isso em mente, né? E a pior maneira que eu acho, assim, de você otimizar o tempo da sua reforma é achar que a execução do serviço é a mesma para todos os ambientes, sabe? Aí você deve estar pensando assim, pô, mas isso é muito óbvio, né? Mas assim, eu já vi muita gente errando nisso. Um bom exemplo que eu posso dar aqui, eu já vi pessoas fazendo isso, reforma de lavabo. A pessoa vai, combina com o pedreiro, com o encanador e com o cara que vai lá medir o papel de parede, né? Vamos supor, já vi caso a pessoa vai reformar o lavabo, que ela tinha aquelas pias de coluna antiga e tal, ela queria dar mudar, colocar uma bancada de granito, trocar o revestimento do piso e colocar papel de parede. Ela chamou o pedreiro que estava tirando o piso e o encanador no mesmo dia e o cara que ia medir o papel de parede. O cara do papel de parede chegou lá, não tinha como entrar. Imagina você fazendo isso no espaço de 2 metros quadrados. É um troço que não tem jeito. O pedreiro estava lá, não tinha como o encanador estar junto ali, mudando a tubulação, porque o ponto da cuba de coluna estava de um jeito, ia aumentar, colocar uma bancada de granito, então tinha que deslocar, e deu um conflito violento. Aí o que acontece? Você chamou o encanador e a pessoa, no caso, chamou o encanador e a pessoa que ia medir o papel de parede lá para poder aplicar posteriormente. Eles não conseguem fazer, volta para ele pegar e remarcar aquilo ali pro dia que ele bem entender, porque você tem que ter um bom relacionamento. Então, você tem que ter em mente que não funciona. E ele pode marcar o dia que ele bem entender e você fica na mão. Aí o pedreiro vai lá, tirou o piso, colocou o piso e o encanador não foi. Aí você coloca o piso, aí vai chegar o encanador, vai quebrar a parede, vai ficar mexendo nas coisas, seu piso... Então, você vai evitar um monte de problemas se você tiver uma coordenação. Então, isso que eu falo de que as pessoas acham que a reforma vai ser a mesma coisa para qualquer ambiente, para qualquer tipo de reforma que você for fazer, é o pior erro, a pior maneira que eu acho de você pegar e fazer, tentar otimizar o seu tempo. Vou fazer uma reforma grande, eu vou chamar tudo de uma vez. Não. Eu sempre falo, comece por ambientes, você vai reformar sozinho, eu estou falando aqui para quem vai reformar sozinha, vai reformar sozinho a casa. Então, começa por ambientes, um por um, individuais, você vai se organizando, vai pegando experiência, vai aprendendo como lidar, como se comportar com cada serviço, que você vai ter o sucesso garantido, né? O melhor jeito, assim, de você romper esse obstáculo, de você quebrar essa falácia de que reforma não tem fim, é você ter um objetivo claro do que você vai fazer, né? Como que eu posso exemplificar assim? Tipo, você vai reformar a casa, você vai reformar alguma coisa na sua casa e fala assim, eu quero dar uma reformada no ambiente ali, dar um tapa na minha sala e dar uma mudada nela. Isso não quer dizer nada. Tenha objetivos claros. Pega um papel e coloca reforma da sala, trocar piso, colocar novas cortinas ou colocar cortinas,
trocar iluminação, fazer um revestimento 3D na parede. Então coloque esses objetivos em tópicos bem claros para você saber exatamente o que você vai fazer, né? Na sua casa, o que você precisa fazer, porque senão pode ficar muito vago e isso vai te atrapalhar demais, assim. Então coloca no papel. Você pode começar fazendo isso agora, por exemplo, né? Ah, a reforma não tem fim. Tem fim, é só você controlar a sua mente e começa agora, né? É um melhor jeito de você resolver esse pré-conceito, né? Porque esse lance da reforma não tem fim é um preconceito que eu falei que as pessoas criam, né? Porque isso não existe, ela tem que ter fim e tudo vai demandar de como você se comporta com a sua reforma. Então pega um papel e começa a pontuar, começa a especificar ponto por ponto, né? Tipo reforma, como eu falei, reforma da sala, trocar o piso, mudar a iluminação, colocar gesso, vou colocar um tapete novo, trocar as cortinas, e você sabe exatamente, e isso vai te ajudar. Você sabe exatamente quais serviços você vai fazer e não vai ficar aquela coisa vaga lá de, eu vou dar uma reformada na minha sala. O que eu preciso fazer? Vou chamar um pedreiro aqui que eu quero mexer no piso. Aí você vai se perder. E aí, de fato, a sua reforma vai acabar parecendo que nunca tem fim, porque nunca acaba. Aí, no meio do caminho, você resolve colocar um revestimento 3D. Aí, depois, você precisa sair um dia inteiro para ir escolher a cortina que você vai colocar. E o dia inteiro você ficou sem assistência na sua obra ou sem ninguém lá para dar um amparo para quem estava executando alguma coisa e ficou na dúvida e o serviço ficou parado. Então, você vê que um problema vai levando a outro. Então, tenha consciência de que você precisa estar... Você tem que ter tempo para mexer com a sua reforma. Se você não tiver tempo, você vai ter que se aliar com alguém que vá fazer isso para você, que vai te passar o feedback da obra no dia a dia, de tudo que está acontecendo, diretamente, prontamente, para que você possa agilizar no tempo que você tem, que você vai combinar com ele, né? E se você tem tempo e você quer se dedicar 100% para a sua reforma, vai fazendo as coisas por partes, né? E você vai fazer sua reforma sozinho, você vai ser bem sucedida e controla o seu mindset, a sua mente, a sua cabeça, para que a ansiedade não tome conta e crie esse preconceito de que reforma nunca tem fim, né? Então, é assim que você vai melhorar e vai tirar, porque eu sei que esse obstáculo impede muitas pessoas de começarem a reforma sozinha, né? E assim... E isso não pode ser nem para vocês que eu falo aqui que quer reformar sua casa sozinha, porque muita gente fala isso mesmo contratando profissionais, arquiteto, engenheiro, decorador, seja o que for. Então, eu sei que é um preconceito que existe, independente de reformar sozinho ou não. E eu tô te dando as ferramentas aqui, falando como que você pode superar isso aí, passar por cima desse obstáculo, apagar isso da sua cabeça, para que você possa fazer tranquilamente a sua reforma. Então estabeleça um prazo, dê uma esticada nele, que vai ser tranquila, você vai fazer sua reforma sossegada, vai ter os percalços ali no meio do caminho, mas isso tudo na vida que você vai fazer. Você vai dar uma caminhada de manhã, você chuta uma pedra e quebra a unha do dedão. Isso acontece, não tem como imprevisto não acontecer, em tudo na vida acontece. Então, seja só preparada, pontua o que você quer fazer, que a sua reforma vai ter fim sim, com certeza. Então, pessoal, hoje eu fiz rapidão aqui a live, no tempo que eu tenho. Eu preciso ir correr agora lá para registrar meu filho no cartório, colocar ele no meu nome. E quinta-feira, amanhã, tem outra live. Acho que eu nem vou fazer postagem de amanhã, não sei como que vai acontecer amanhã. Eu acho que amanhã tem alta, então não sei como é que vai ser meu dia. Mas se não der na quinta, eu faço na sexta, eu faço no sábado. Mas essa semana eu mato as duas lives, se Deus quiser, para passar conteúdo para vocês. Se você gostou, compartilha, comenta aí se você tem mais alguma dúvida. Eu até tinha uma pergunta do post que eu fiz no Stories aqui, que ela colocou para mim que mesmo se organizando, ela não conseguia, a reforma dela parecia que não acabava. Mas é que aconteceu justamente de alguns serviços ficar para depois. Então, aí é aquilo que eu falei, a ansiedade vai pegar. Mas se você gostou, compartilha aí, manda para alguém que quer reformar sozinha, para conhecer meu conteúdo e tal. Se inscreve lá também no canal do YouTube, lá que eu tô subindo as lives. Lá semana passada eu não consegui salvar. Na hora que eu terminei a live aqui, deu um crepe e eu perdi, mas vai estar lá no YouTube a live de semana passada, que eu falei sobre layout. Eu esqueci agora, gente, mas dá um pulo lá, vê, se inscreve também, que lá vai estar todos os conteúdos. Você pode assistir mais acelerado
E vai mandando comentário, manda direct pra mim de dúvida que vocês têm, que eu vou produzindo mais conteúdo para ajudar vocês, beleza? Grande abraço, obrigado pessoal.